Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Estou aqui novamente para estar lendo com vocês o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas. Judas era um meio-irmão de Jesus Cristo, assim como o Tiago, enfim, eles vêm a estar, tanto o Tiago quanto o Judas, eles vêm estar se convertendo depois que Cristo ressuscita. Enfim, eles trazem ensinamentos também para que nós podemos aprender também com a palavra que eles aplicaram aqui neste livro, tanto o Tiago quanto o Judas, e vamos ver o que o Senhor nos revela através deste único capítulo que contém aí mais ou menos umas 25 versículos, né? Ele fala ali, né? Tem 25 versículos, e ele traz aí muita orientação a respeito do pecado, enfim, o pecado, que como a gente vai estar lendo ali no contexto, falando sobre o pecado no corpo, que não contamina a alma, mas enfim, a gente vai estar dando uma olhada nesses assuntos aí, ele está orientando, mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Enfim, bem provável que ele traz esse contexto que naquele tempo tinha pessoas ali que já queriam desviar a fé das pessoas ali que estavam em Cristo Jesus, como ele está falando ali, enfim, pessoas que se colocavam no meio de pessoas ali para estar querendo transformar ali, e eram pessoas ímpias, enfim, transformar a graça de Deus em libertinagem. Embora vocês já tenham conhecido de tudo isso, quero lembrá-lo de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Enfim, ele traz lembrança também do próprio Moisés, que vinha com o povo do Egito. Foi tirado, mas muitos morreram no deserto. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles o têm guardado em trevas, preso com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Enfim, esse assunto também não vale a pena a gente estar vendo quem quer esses anjos, o que eles fizeram, enfim, bem provável que abandonaram a morada, enfim, não queriam mais fazer participação do Senhor, ele é da morada do Senhor, e o Senhor tem preso eles para o grande dia do juízo. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Enfim, ali como a gente viu também, Sodoma e Gomorra, nos mesmos princípios, bem provável que ele está descrevendo um contexto falando dos anjos ali, mas não dá para a gente ter ideia se era dos anjos que ele estava falando ou só traz uma ilustração como Sodoma e Gomorra pecaram também e o Senhor só livrou Ló e as duas filhas dele, até a mulher de Ló que olhou para trás se transformou numa estátua de sal. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Enfim, dá para a gente entender que Moisés, quando ele morreu, que ninguém sabe onde que é a sepultura dele, ali a gente se encontra ali com Miguel, o arcanjo, e o diabo disputando acerca do corpo dele. E o próprio arcanjo Miguel fala para o Senhor que o Senhor repreenda Satanás, enfim, naquela questão. Como a gente sabe ali que bem provável que Moisés foi um que o Senhor também tirou para ele ali
como a gente vai ver em Apocalipse, ele se trata de pessoas também que vão vir, enfim, que estão com o Senhor, como testemunhas aqui na terra, uns que abrem o mar. Então, dá para entender que é Moisés, e é bem provável que com este contexto aqui, dá para a gente entender que Moisés ali foi com o Senhor. Eu digo isso de mim mesmo, mas cada um fica aí com o que tem do Senhor. Todavia, esses tais difamaram tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais racionais, nem nessas coisas mesmas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, espumando-se seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para que sempre as mais densas trevas, enfim, então reservadas até as densas trevas para algumas pessoas ali que está falando nesse contexto. Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Aqui ele está trazendo Enoque, dá para que a gente consegue entender com esse livro de Judas. Ele traz aí, como a gente viu de Caim, ali o próprio Moisés, ele vem trazendo ali pessoas. E aqui ele está falando de Enoque, que foi o sétimo. A partir de Adão, Adão teve filhos, Enoque foi o sétimo. E Deus o arrebatou Enoque. Ele está falando que Enoque profetizou. Mas, pois bem, o que ele fala que profetizou, só esse detalhe aí, mas nós não sabemos o que ele profetizou, só esse contexto que Enoque, que Judas traz ali, falando que Enoque profetizou, falando daquelas coisas dos ímpios ali, e essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Tem pessoas também que adulam os outros por interesse, como ele está falando também. Hoje também tem muitas pessoas por algum cargo, algum detalhe aí na igreja, ficam se adulando, mas só para ter cargo. Enfim, cai naquele mesmo contexto ali que ele está falando de pessoas ali, de pastores aí que só pensam em si mesmo. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Enfim, pessoas que querem trazer divisão, estão nesse contexto que o próprio Judas está trazendo ali. Enfim, não têm o Espírito do Senhor, só querem trazer contenda e divisão. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé, que vocês têm orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Ele está trazendo também, falando para que nós tenhamos aí bom ânimo com a nossa fé. Enfim, amados, na santíssima fé. Edifiquem-se, enfim, um está edificando o outro. Tenham compaixão daqueles que duvidam aos outros, salvem arrebatando-os do fogo, e os outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Ele fala ali também para que a gente tenha compaixão aí com as pessoas aí que duvidam de Deus, duvidam de Cristo Jesus, e que a misericórdia do Senhor também que venha estar pairando para essas pessoas aí, que eles venham estar se convertendo, que tem bastante pessoas que duvidam ainda.
aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-lo diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Enfim, terminamos aí mais um livro aí de Judas, o penúltimo livro aí da Bíblia. Enfim, a partir de agora vamos estar continuando no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, e vamos estar meditando nele. Todos esses assuntos que nós vimos anteriormente vai se encaixar tudo em Apocalipse. Enfim, se resume tudo ali também, muitas coisas ali que a gente vai estar conversando nesses próximos livros, nesses próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.